Olá pessoal, namastê, sejam bem-vindos ao vídeo dessa semana aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você por que eu parei de seguir a Sabrina Sato, que é uma pessoa que eu adoro. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro isso. A Sabrina, eu assisti o BBB do qual ela participou, acho que foi um dos primeiros, né? Eu adoro a Sabrina, eu acho ela super engraçada, eu acho ela uma mulher maravilhosa, uma mulher trabalhadora, uma mulher incrível. Mas nos últimos tempos eu refleti um pouco sobre o papel que ela vinha desempenhando na minha vida e parei de seguir. Nesse vídeo eu quero compartilhar o porquê. Eu venho refletindo bastante a respeito desse tema das redes sociais e qual o papel das redes sociais no nosso desenvolvimento pessoal, lá dentro do Portal Despertar, que é o portal de assinantes, que aqui embaixo você encontra o link. Eu dei uma aula sobre redes sociais e a possibilidade ou a incapacidade delas ajudarem no nosso processo de despertar para uma espiritualidade que possa ser aplicada como autoconhecimento na vida cotidiana. E uma das coisas que eu venho colocando muito em prática na minha vida é a técnica da Marie Kondo, que vocês talvez conheçam por uma série que tem agora no Netflix, que eu acho que é Casa em Ordem ou Botando Ordem na Casa, alguma coisa assim, em que a Marie, ela explica, tem um livro muito interessante em que ela explica, ela dá uma técnica para que a gente organize a nossa vida baseada na sensação que a gente tem diante de tal coisa. Então, ela diz para você pegar todas as roupas, por exemplo, que você tem no seu armário, colocar tudo em cima da cama e perceber como você se sente olhando aquele tanto de roupas que você possui. E aí depois você vai pegando uma por uma, e isso serve para qualquer coisa, isso serve para roupa que você tem, isso serve para xícaras, isso serve para panelas, isso serve para livros, isso serve para qualquer coisa. Você pega isso na mão e você sente se isso te faz bem ou te faz mal. E eu venho aplicando a técnica da Marie em várias áreas da minha vida, né? Inclusive nas pessoas que eu sigo nas redes sociais. E por que de repente eu parei de me sentir bem seguindo a Sabrina nas redes sociais? Principalmente no Instagram. A questão é, a Zoe, que é a filhinha dela, nasceu um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, agora não me lembro, do que o Dante, né? Inclusive foi muito legal, porque assim que eu me descobri grávida, a Sabrina também compartilhou que ela estava grávida, e a gravidez dela num primeiro momento foi super de risco, ela teve um sangramento, então eu torci muito por ela, eu gosto muito dela desde a época do Big Brother, como eu falei, e era muito legal, toda quarta-feira eu completava semanas, ela completava semanas também, foi muito bonito, assim, perceber o processo da Sabrina se tornando mãe, e principalmente depois que a Zoe nasceu, né, enfim, a forma como ela realmente adotou a maternidade é muito inspiradora, eu gosto muito dela mesmo. Mas eu imediatamente comecei a me comparar com ela, evidentemente, né? Porque se você tem uma situação muito parecida com a situação de uma outra pessoa, ao mesmo tempo em que te inspira e que reafirma coisas positivas que você está fazendo na sua vida, ao mesmo tempo essas situações elas te colocam também numa comparação daquilo que a outra pessoa está fazendo e você não está, das coisas que essa pessoa está vivendo e você não está. E é óbvio que a minha vida é completamente diferente da vida da Sabrina, né? A Sabrina, ela tem assim realmente uma disciplina para cuidar do corpo dela, enfim, né? A imagem dela faz parte do trabalho dela. E ela realmente tem uma disciplina muito grande com isso. Então, por mais que ela tenha se submetido a uma cesárea para que a Zoe nascesse e eu o parto normal, que supostamente me faria tá mais ativa do que ela, tá mais possibilitada, né? Eu não tive que esperar um mês, uma ordem médica para dizer se eu podia ir fazer uma bicicleta, se eu podia fazer uma caminhada, alguma coisa do gênero, né? Ela passou por isso. O corpo dela, obviamente, é muito diferente do meu. O corpo dela tem uma memória, né, de anos e anos e anos de malhação. Afinal de contas, antes de ir pro Big Brother, ela era bailarina do Faustão, então a atividade física já tá presente na vida dela há muito tempo. E, obviamente, eu comecei a me comparar com ela nesse aspecto. Então, assim, eu recém-parida, ela recém-parida. Eu com algumas semanas de Dante, ela com algumas semanas de Zoe. E, de repente, quando chegou agora no carnaval, e ela tava lá, primeiro, né, longe da Zoe, porque a vida dela exige, né? Enfim, os compromissos profissionais exigem que ela tira o leite, deixa o leite e foi pro sambódromo, pegou o jatinho e foi para não sei onde, dentro de uma dinâmica que faz parte da vida dela. E muitas vezes eu também gostaria de deixar o Dante pegar um jatinho e curtir o carnaval em algum lugar, né? Ou então, enfim, né?
uma forma de viver esse momento da maternagem muito diferente, né? Em muitos aspectos eu sei que eu tenho, né, as minhas questões de corpo, as minhas questões que hoje em dia não passam tanto por estar acima do peso ou não estar acima do peso. Eu acho que as minhas questões hoje em dia, elas são questões muito pertinentes a todas as mulheres, né, que têm um filho. Então, aceitar o corpo do pós-parto, eu acho que é muito mais difícil do que aceitar um corpo com alguns quilos a mais. Eu acho que tem muito mais coisa envolvida. Ao mesmo tempo em que racionalmente eu sinto uma gratidão muito grande por esse corpo, né, que trouxe à vida o meu filho, que está sendo capaz de amamentar o meu filho, e ele dobrar praticamente de tamanho, né, em pouquíssimo tempo. Mas a verdade é que existem pontos de vulnerabilidade e fragilidade em mim que eu não vou ficar questionando se são positivos, são negativos, se eu, como uma pessoa espiritualizada, já deveria ter superado esses aspectos, já deveria ter resolvido essas questões na minha vida. Eu me coloco aqui de uma forma muito real, eu sou totalmente cagada, que nem muitos de vocês aqui nesses aspectos de autoaceitação, e eu compartilho aqui justamente a minha história e as minhas experiências, o que deu certo, o que tá dando certo, o que eu tô tentando fazer dar certo e o que não tá dando certo de jeito nenhum. E continuar seguindo a Sá não estava dando certo de jeito nenhum. Todas as vezes que vinha alguma atualização dela, eu me sentia mal em relação a mim mesma, e eu usei a técnica da Marie Kondo para fazer com que a minha sensação de bem-estar fosse superior a qualquer outra coisa. E mais do que você virar para mim e falar assim, mas então, Flávia, será que você está deixando de seguir uma pessoa que poderia ser inspiradora no seu processo? Pessoas inspiradoras fazem com que a gente se sinta bem em relação a gente mesmo e não mal. E eu não estou dizendo que ela não seja uma inspiração para outras pessoas. Eu tô falando que neste momento da minha vida não estava me inspirando, estava me fazendo com que eu me sentisse pior em relação a mim mesma. Então eu quero terminar esse vídeo te convidando a fazer o mesmo. Experimenta lá usar o seu feed das redes sociais para um processo muito profundo de autoconhecimento, perguntando se cada pessoa que você segue, será que você se sente bem em relação a ela ou você se sente mal em relação a ela? E comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência, se você conseguiu desapegar de um monte de gente que você estava seguindo e se você está se sentindo melhor em relação a você mesmo, porque esse é o nosso objetivo todos os dias aqui, tá bom? Um grande beijo! Fico com vocês na semana que vem com um vídeo novo. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Se você achar que ele pode ajudar alguém, dá um joinha para dar relevância para mais pessoas assistirem esse vídeo dentro do YouTube. E deixar o seu comentário, que eu adoro ler também. Tá bom? Beijo!